Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Ao meu lado aqui hoje, a Áurea Leitão, que é professora de Sociologia, a Adriana Sanglar, que é professora de Matemática, e elas vieram contar um pouquinho de como é o Enem, dar algumas dicas, né, para você que está em casa, que já está aí quase na hora de fazer o Enem. Fique ligado que daqui a pouquinho ela vai estar falando. Mas antes de falar sobre o Enem, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas de casa conhecerem. As duas são professoras há quantos anos, hein? Bem, eu sou professora de matemática já há 21 anos. Sou filha de Caratinga, né? Moro aqui, trabalho na docência com muito amor. Desde criança, as brincadeiras já eram voltadas para a professora. Que bom. Acho que como exemplo pela minha mãe, né? E amo os números, por isso escolhi o ramo da matemática. Eu também sou vice-diretora na Escola Princesa Isabel, professora de matemática lá e no Colégio Caratinga. Há 17 anos estou no Colégio Caratinga como professora, né? Tenho filho, sou casada. Tem quantos filhos? Um filho. Um. E como eu sempre digo, aquele que escolhe o magistério ama e não quer, né, sair. Então a gente busca sempre o aprimoramento, busca sempre capacitações, né, e para que a gente continue, né, participando da vida dos nossos alunos. E muito mais hoje, enquanto educadores, né, a nossa presença ela tem feito muita diferença. Com certeza. E você, Áurea, já tem muitos anos também como educadora ou não? Sim, tenho aproximadamente 16 anos. Eu não sou de Caratinga, minha família não é de Caratinga, né? Mas eu moro aqui já há 20 anos. Você veio de onde? Eu sou do interior de Minas, mas eu me mudei para Belo Horizonte, morei muitos anos, me casei. E vim transferida, trabalhava numa outra empresa e depois eu comecei a fazer, né, a trabalhar na instituição, no Colégio Caratinga. Sou professora de Sociologia, de Filosofia, também trabalho com Educação Superior, na Docto. E já tem um tempo, né, Adriana, que nós trabalhamos juntas, né, somos amigas, né, a docência nos aproximou também, né, firmou um laço muito profundo e partilhamos muitas ideias, né, que tentamos colocar em prática ao longo desses anos. E, bem, sou casada, tenho 3 filhos e gosto muito da cidade de Caratinga, tenho um prazer muito grande na docência, porque como eu tenho filhos que acabaram de sair da adolescência, então a minha vida foi sempre muito voltada com crianças, com adolescentes, né, em casa, no dia a dia. Então, isso faz parte da minha vida e a gente acaba trazendo essa relação de filhos, de casa, também com os nossos alunos, né? Temos procurado ao longo desse tempo também nos especializar, né, procurando novos cursos, novos conhecimentos, novas competências, diante dos desafios que existem o tempo inteiro. É preciso sempre estar atualizando, sim, né? Com certeza. Sempre. É uma exigência constante, né? Ainda mais com as novas tecnologias, né? A gente percebe que o nosso desafio ali, dentro da sala de aula, ele tem sido cada vez maior. E rápido, né? Agora parece que está mais ágil, a gente tem que atualizar mais rapidamente. Áurea, com relação ao Enem, você já tem uma experiência já. O Enem, ele começou com uma proposta inicial diferente, né, há 19 anos atrás. Gostaria que vocês falassem da importância dessa mudança, né, que houve, dessa proposta inicial para a proposta agora, e mesmo da importância do Enem para os alunos. Bem, quando o Enem foi criado, em 1998, ele tinha uma única finalidade, né, que era fazer uma avaliação do ensino médio. 157 mil pessoas se inscreveram da primeira vez, um número hoje irrisório, né? A adesão é voluntária e ao longo do tempo ele foi meio desacreditado. Mas em 2009 houve uma mudança profunda e significativa quando o MEC criou um sistema de seleção unificado chamado SISU. E esse sistema disponibiliza vagas para a educação superior para os alunos que fazem o Enem. Que antes era só para avaliar o aluno, né? Sim.
E aí, muitas instituições substituíram o vestibular pelo Enem, e a partir de 2009, então, houve um aumento significativo e considerável do número de pessoas que fazem o Enem. Né? Além desse vínculo de entrada no ensino superior, o Enem também passou a ser um instrumento de certificação do ensino médio. Então, muitos alunos que, de repente, não concluíam, porque desistiam, ou porque, às vezes, uma única matéria os prendia, né, ao ensino médio ainda, conseguiam a sua certificação através da prova do Enem. Sim. Hoje não é mais assim, né? Você está me falando, nós vamos falar mais sobre essas mudanças que ocorreram no Enem. Foram várias mudanças, algumas até muito boas, né, na avaliação de vocês. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de saber, ter uma dúvida. Por exemplo, a pessoa que vai hoje prestar o vestibular para medicina ou para qualquer outra área na federal, ele precisa de fazer o Enem ou não? É igual antigamente? Como é que ficou essa situação? Depende. Depende? Depende. Porque a opção por utilizar a nota do Enem depende da instituição. Existem instituições que ainda fazem o vestibular tradicional. Existe, outras né? Já substituíram o vestibular pela nota do Enem. E como que é essa relação? Isso depende de cada instituição ou existe uma norma, por exemplo, para usar essas notas do Enem? Não depende. A instituição ela tem autonomia para utilizar, porque isso é uma maneira de entrada dentro da instituição. Então, ela vai fazer a sua opção, se é nota do Enem, se é vestibular. Não, mas eu digo assim, por exemplo, do Enem, ele vai usar totalmente a nota do Enem sim, ou ele tem sim. que fazer uma prova Não, mesmo sim. assim? Ele usa mesmo? A nota integral. As federais também são assim? Sim. São sim, né? Bacana. Hoje em dia, como que está essa questão da adesão do Enem? Você falou que começou bem pouquinho, né? Como é que foi essa trajetória até os dias de hoje? Bem, ela foi aumentando gradativamente. No ano passado, nós tivemos 9,2 milhões de pessoas. Né? Número grande. Esse ano, por causa de uma das mudanças, essa questão da certificação que nós vamos falar, 7,6 milhões. Então, houve uma diminuição muito grande. Nossa, a queda foi grande. Né? Então, no ano passado foi 9,2. Lembrando uma coisa interessante, que houve 30% de desistências. É mesmo? 30%. Isso comprovadamente ao longo dos anos. Em todas as inscrições feitas, né, quando você observa, né, as abstinências, elas giram em torno de 30%. Se inscreve, mas não vão, não comparecem. Não vão. Os motivos são vários, né? Voluntários, ou porque eu não quero fazer, ou involuntários, cheguei atrasado, não pude fazer. Isso. Né? E acontece, né? A gente Muito, vê no YouTube muito. várias pessoas aí passando aperto, Apertos. chegando no último segundo e outros que encontraram o portão fechado e aí não Verdade. tem jeito mais. É uma das dicas também que nós vamos dar daqui a pouquinho. Olha só, o tempo do nosso primeiro bloco acabou. Daqui a pouquinho nós voltamos com esse bate-papo aqui com a Áurea e com a Adriana. É rapidinho. Voltamos com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo a Áurea Leitão, que é professora de Sociologia, a Adriana Sanglar, que é professora de Matemática. Elas estão aqui para contar um pouquinho do Enem, falar das mudanças que houve nesses 19 anos de Enem e também dar dicas para vocês. Mas vamos, antes das dicas, falar sobre o que mudou ou vocês preferem falar das dicas? Como que começamos? Pode Com as ser dicas? com as dicas. Então vamos às dicas. Nós terminamos o primeiro bloco justamente falando das pessoas que às vezes chegam atrasadas, Sim. né? Essa é a primeira, né? Uma das coisas que tem que ser pontuais é justamente quanto a esse horário, né? O horário, fechou o portão, não há possibilidade de entrada. Então, brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né? Essa correria sempre acontece. É cultural. Como nós moramos em uma cidade pequena, né? Mais fácil. Mas mesmo assim, podem acontecer casos. Já nos relataram em sala de aula, né, Áurea? O carro do pai furou o pneu. Nossa. Foram para uma escola e por nomes parecidos, não era aquela escola onde eles prestariam a prova, era em outra instituição. Já aconteceu um caso de uma ex-aluna minha, que o pai bateu o carro. Nossa! E ela, assim, euforicamente, aquela ansiedade, ao invés de ir para o local de prova, esperou que o pai fizesse o boletim
de ocorrência. Aí não deu tempo. E quando ela chegou, havia uns 5 minutos que o portão Havia fechado. E não abrem exceção, E não né, abre Adriana? exceção. Né? É uma regra geral, ela tem que ser respeitada. O horário é o horário de Brasília, então, dica, todos acertem os seus relógios com o horário de Brasília. Vá uma meia hora antes também é interessante? Como 1 hora é feito o fechamento dos portões, meio-dia a instituição de ensino já abre os portões para recebimento do aluno. Ali ele faz uma pré-identificação, dá para conferir se os documentos estão corretos, ele tem um tempinho para trabalhar o seu emocional, para conhecer a instituição. Sim. Né? Então, o ideal é que o candidato chegue meio-dia ao local de prova. Que outra dica a gente pode dar, Áurea? Não, são várias, né? Mas assim, só lembrando o que a Adriana falou, é importante a pessoa ir no local na semana anterior. Ela deu exemplo, né, de escolas de nomes parecidos. Isso. Ou se é um lugar que eu não tenho hábito de passar, imagino que fique mais ou menos ali. Então, uma semana antes eu passo por aquela escola, veja qual o melhor trajeto até mesmo de chegar ali e a partir do meio-dia já me coloque à disposição para isso. É claro que se você for pesquisar, procurar dicas, cada um tem uma receita, né? Um segredo. Mas é necessário sim, né? A calma, a tranquilidade, é aquele momento, não há como fugir daquele momento, né? É necessário que você esteja descansado, alimentado, bem alimentado. Né? E essa questão da alimentação é muito importante também, né? O tipo de alimentação. Sim, sim. Muito importante. A gente ouve relatos de candidatos que chegam a ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sim, justamente por não ter tido esse cuidado de uma alimentação mais leve. Nós estamos aí numa época que o calor ele já começa a nos incomodar, sim, né? Então, muita água, hidratação. É permitido que o candidato entre com um lanche, né, para a sala de provas. Então, que ele tenha essa rotina, né, para que a prova dele possa acontecer. Ele pode levar uma garrafinha de água também? Pode. Isso é interessante, porque a própria água acalma, né? Sim, a mente, sim, acalma a pessoa. E cuidado, a garrafinha tem que ser transparente, a retirada do rótulo ela tem que ser feita. Né? Para evitar. E os lanches também, eles passam por uma vistoria, então que ele já vá com consciência, né? E que se prepare. Realmente é um momento muito estressante ali para quem, principalmente que está fazendo pela primeira vez, né? É um momento que o aluno ele passa por uma pressão muito grande. Sim. E desta vez por 2 semanas, né? Sim. E aí é uma dica aí para os pais também terem mais paciência. Sim, verdade. É muito importante o suporte familiar. É muito importante nesse momento. Porque, lógico que no dia a dia, na nossa própria vida, na família, é impossível não haver tensões, né? Mas tentar minimizar ao máximo e as tensões familiares dentro do próprio ambiente, né, de casa, e a cobrança. Porque a cobrança ela vem de todos os lados. O aluno se cobra, os pais cobram, e essa cobrança ela é terrível, porque o aluno muitas vezes ele tem que ter um desempenho, porque o meu pai, né, a minha mãe, as pessoas estão esperando de mim alguma coisa, o colega cobra, a escola cobra, há uma cobrança geral. Sim. Então ele já vai fazer uma prova, né, sobrecarregado. Sob pressão. Exatamente. Então, são vários fatores que acabam trazendo a ele um desconforto muito grande. Como você falou, esse ano, dentre as mudanças que nós vamos falar, são 2 dias, né, 2 finais de semana. Então, essa tensão ela vai se estender um pouco mais. Então, é necessário esse ambiente. Aos pais que deem suporte aos filhos, né, acalmem, relevem algumas coisas, sejam carinhosos, estejam realmente do lado deles, né? Conversem, né? Sim. Nós que somos professores do 3º ano do ensino médio, essa época é a época, nós não sabemos muito de química, mas das pilhas de nervo, porque todos eles se sentem muito cobrados e tensionados, né? Então a gente tenta trabalhar esse emocional, atividades que vão levá-los a um relaxamento, a um controle do emocional, porque isso faz muita diferença. Pois é, eu já ia justamente perguntar qual o trabalho que a SIC
que o Colégio SIC vem fazendo, né, o Colégio Caratinga vem fazendo para apoiar os alunos nesse sentido? Há um trabalho nesse aspecto? Há toda uma mobilização, Sim. né? Sim. Para os alunos do terceiro ano. Então, e também com os alunos do primeiro e segundo, porque eles já começam com essa preparação, né? Para que o psicológico deles seja trabalhado até o momento final. E nós temos um apoio, né? Nós temos uma psicóloga que trabalha atividades de controle de estresse, respiração. Ela trabalha também a concentração. Olha que isso bacana. Faz muita diferença. Né? Nós temos uma plataforma, que é a plataforma Redigir. A professora de redação, ela trabalha em consonância com essa plataforma. Essa plataforma traz temas variados. Todas as semanas, os alunos do 9º ano ao terceiro ano do ensino médio, eles são abordados com temas, né? E esses temas são apresentados nos padrões do Enem. E as correções dessas redações são feitas na plataforma, pelo pessoal da plataforma, e esse feedback vem para a escola, vem para o aluno, mostrando onde ele não se encaixa nos padrões. Olha que interessante. Né? Onde ele já vai se preparando bem mesmo, sim. né? Olha, e o aplicativo? Parece que você estava me falando de um aplicativo. Nós que também temos, né, essa inovação, App Prova. Esse aplicativo ele é usado durante todo o ano com simuladões, né? Então, a palavra é preparação. É isso que tem que acontecer. E a nossa escola, ela trabalha nesse sentido. Muito bacana. Parabéns. Olha só, o nosso tempo terminou. Nós vamos então para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com as mudanças. É importante a gente falar sobre as mudanças que aconteceram no Enem, para você ficar sabendo, né, e ficar mais atualizado do que é que mudou. Daqui a pouquinho nós voltamos então com o programa Doctor Entrevista. Muito bem, hoje eu estou recebendo a Áurea e a Adriane, as professoras aqui, que vêm dar dicas para a gente sobre o Enem. Nós estávamos conversando sobre as dicas no último bloco e agora elas vão falar do que mudou no Enem. Essa mudança foi a partir de 2009 que foi a maior mudança ou foi agora recente esse ano? Esse ano. Esse ano, né? Pois é, eu queria saber, para começar, como que ficou a questão daqueles alunos que não podiam fazer prova no sábado por questões religiosas, não podiam, né, por causa da questão da própria religião. Como que ficou a situação? Isso mudou ou não? Bom, até então acontecia da seguinte maneira. Por questões religiosas, os alunos sabatistas, eles ingressavam no local de prova, no mesmo horário que os candidatos, né, ingressavam. Só que eles aguardavam até o momento permitido pela religião para que eles pudessem começar. Era então, que horas? Eles ficavam reclusos após o pôr do sol. Tá. Até então eles ficavam Até numa então eles sala? ficavam numa Sim, sala numa separada, sala, né, separada e sem contato algum. Nossa, eles ficavam horas então? Sim, horas na tensão, 4 na horas espera. e meia em um dia, 5 horas e meia no outro. E só então poderiam começar suas provas. Pois é, essa foi uma das mudanças. Eu queria saber qual Sim. mudança que foi. Com essa situação e outras mais, o governo resolveu fazer como um plebiscito, uma consulta popular. Né? Se o Enem continuaria nos moldes, sábado, 2 dias, domingo, um fim de semana. Se ele iria para 2 finais de semana, né? E também a possibilidade, inclusive, de fazê-lo pela internet, via internet. Né, Áurea? E a proposta vencedora, o voto popular, escolheu que ele fosse aplicado em 2 domingos. Então isso favoreceu, inclusive, aos sabatistas. Então, Não dois finais de semana não são sábado e domingo, Não, um 2 domingo domingos. e no outro domingo. Sim. É importante lembrar que essa mudança aconteceu não por causa dos sabatistas, né? Mas sim uma consulta popular. Sim, uma consulta popular. 42%. Foi só o estupim, talvez? Não. Nem foi? Não. Né? 42% dos entrevistados, né, optaram pelos 2 domingos. E vocês acham que, na opinião de vocês, foi melhor assim? Eu acredito que sim. A gente tem pontos a favor e contra. Né? Porque às vezes prolonga a tensão, Sim. né? Porque são 2 semanas. O ponto esse prolongar dessa ansiedade. Mas, em compensação, agora nós vamos falar como professoras. Fazer uma prova, né, 90 questões
exatas, com cálculo, e depois no dia seguinte você pega uma redação crucial para o seu desempenho, é puxado. Muitas vezes é puxado. E agora foi dividido, né, a grosso modo, digamos assim, em exatas e humanas. Né? No primeiro final de semana, no primeiro domingo, a redação, né, o português, a da área de humanas. O aluno está descansado. Sim. E ele tem mais uma semana, né? Na outra semana vem ciências e matemática. E só falar um pouquinho, a gente falou das dicas, eu me esqueci de que nessa semana, eu acho que é importante, por exemplo, na segunda-feira, após a primeira prova, não estude, por favor, não estude. Descanse, assista filme com uma pipoca. É mesmo? Não faça Relaxe. isso. A maioria vai pegar nos estudos. Não faça isso. Não. Terça-feira à tarde, tá? Terça-feira à tarde, quarta, quinta, vai lá, dê uma olhada nas fórmulas novamente, né, Adriana? Se com a matemática. Exatamente. Chegou na sexta-feira, no final da tarde, esqueça novamente. Sim, porque muitas vezes a pessoa quer recuperar um tempo perdido e não adianta mais. Não é isso, não é o objetivo. E a mente muito pesada, com Sim, muita... Aí sim, piora sim. a situação. Frisando, a palavra é preparação. Sim. Então, essa semana é só uma... Revisão, né? Sim. É só uma técnica de relaxamento, uma revisão, mas bem, né, bem aliviada, né, para que ele possa ter esse desempenho. Parece que houve também uma mudança na correção da redação? Sim, houve também uma mudança na empresa aplicadora, né, e agora a gente tem aí 5 pontos principais para que a correção seja feita, né, para que uma redação seja uma redação em excelência no Enem. E o aluno tem um tema, esse tema ele tem que falar, né, mostrar sua argumentação, seu conhecimento sobre esse determinado tema. A partir daí, a problemática que esse tema traz, ela tem que ser solucionada. Né? Então, a proposta de redação é essa, que você fale sobre o tema escolhido, que você mostre o conhecimento que você tem, mas que você mostre também solução para um problema, né? Pontue o seu ponto de vista e vale uma dica, sem radicalismo. Sim. Né? Isso aí é um ponto crucial. Né? Essa mudança, na verdade, da empresa não mudou a estrutura da redação. Porque, na verdade, o responsável por administrar o Enem é o INEP, que é um instituto do MEC. Né? Ele é que é responsável, ele que faz uma licitação e contrata uma determinada empresa. Então, os critérios, né, a TRI, isso não mudou em nada. Ele impõe. Tá? Mudou a empresa somente. Mas esse critério de dar solução já existia antes? Já, faz parte da redação, faz né? parte da redação. Ok. Lembrando que a redação não é corrigida apenas por um professor. Sim. Professores que não os conhecem, é tudo feito em grande sigilo, eles fazem as correções separadamente e depois chega a ser um fator comum. Tem mais alguma mudança? Sim, teve a mudança da certificação, né, Adriana? Porque até o ano passado, quem por algum motivo ou devia uma matéria ou não havia concluído o ensino médio, com a nota do Enem ele poderia concluir, ter o certificado de conclusão do ensino médio. A partir de 2017 isso não existe mais, porque o governo entende que o Enem ele é um exame para avaliar o aluno e não a escola. Sim, por isso a queda, né? Muita gente deixou de fazer porque queria mesmo o certificado. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O ranking das escolas também? Não vai ser mais divulgado o ranking das escolas, até então as escolas esperavam isso, né? Primeiro lugar de aprovação no Enem, segundo lugar a partir desse ano. Isso não vai acontecer, volto a falar, porque a avaliação ela é para o aluno e não para a escola. Uma outra mudança também é que a partir de agora os cadernos eles são personalizados. Isso é um dos pontos importantes também, porque evita, de certa maneira, até mesmo fraudes. Né? Antigamente era dividido em caderno azul, amarelo, rosa. Né? Agora não. Eles vão ter cores, mas você vai chegar para fazer a prova, o seu nome já vai estar lá e é aquele caderno. E além da biometria. Né? A biometria foi implantada no ano passado, também para evitar as fraudes. As fraudes, né? Colhida a biometria nas salas, né? Durante a assinatura do aluno, o dado biométrico ele também é colhido. Para finalizar o nosso Doctor Entrevista, eu deixo aberto para vocês deixarem a mensagem de vocês aos alunos que vão prestar aí a prova para o Enem. Okay. Bem, eu quero dizer a vocês
desejo sucesso, desejo que vocês mantenham a calma, a tranquilidade, e que a nossa conversa, as nossas dicas possam servir de alguma maneira para que você se sinta motivado e um pouco mais preparado para enfrentar esse grande desafio. Adriana. Meu desejo é sucesso, né? E que durante esse períodozinho que a gente ainda tem, né, antes, que você trabalhe o seu emocional. Vou falar como professora de matemática, a calma ela faz muita diferença. Seu raciocínio, a lógica, não é? E é só acreditar e tudo dá certo. Isso aí. Áurea, muito obrigada. Adriana, Obrigada a muito você. obrigada Obrigada a por você. terem aceito o convite e virem aqui dar essas dicas. Obrigada viu? pela oportunidade. Não, a casa está sempre aberta e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa Doctor Entrevista. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa.